62 Kirin Saga Capítulo 207 Contra Titamor 2 Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tio, a noite caiu na costa de Unterold. A brisa fria do mar dos fantasmas tornou impossível para as pessoas sobreviverem ao maldito clima frio sem a companhia de Fir e a cobertura de peles, garrafa de hidromel e andar com uma camada de roupa como se fosse o meio da altura do sol. Julho. Naquela noite, um bando de Igelves acampou perto da costa sob a cobertura de rochas e fez um acampamento para se aquecer. Entre eles, na área mais central, estava uma oficial Igelven chamada Aurenia. Ela era a principal oficial deste acampamento e com ordens para coletar informações sobre a nova força nórdica subindo em Unterold. Aurenia sempre teve um mau pressentimento sobre essa missão. Os superiores enviaram uma força muito medíocre sob sua liderança para investigar a nova ameaça no leste sem nenhum apoio real. Ela só tinha seu parceiro Elanar, que se infiltrou em Unterold 3 noites atrás. A missão foi assim: cada um deles iria para Unterold por uma semana e atuaria como um dos refugiados vindos de Unterold. Com seu talento, Aurenia se saiu muito bem no primeiro fraco e reuniu muitas informações valiosas sobre o Tane de Unterold e seu grupo. Havia um contato imperial esperando por ela em Unterold e forneceu a ela todas as informações que aconteceram no encontro entre o alto escalão de Unterold, o enviado do Império e a facção Stormcloak. As informações que ela conseguiu são realmente valiosas e garantem a ela méritos suficientes para uma promoção nas fileiras. O problema era seu parceiro Elanar. Ele era tão arrogante, a fonte de sua dor de cabeça. Ele sempre iria se gabar infinitamente de si mesmo em todas as ocasiões. Aurenia sempre se perguntava por que seu superior direto, o juiz Len, sempre os marcaria juntos em um time. Ela é 2 vezes mais talentosa e trabalhadora do que Elanar. Ainda assim, ordens são ordens. Para erradicar qualquer ameaça real em Skirin, Aurenia teve que engolir a pílula amarga e fazer seu trabalho. Falando nisso, seu relatório ainda estava na metade e ela estava um pouco preocupada com alguns eventos. Um mestre alquimista Eltimeri apareceu em Unterold. Aquele Mer era conhecido por suas crenças radicais sobre o relacionamento homem-mer, pois vivia em uma das cidades mais condenáveis dos homens, Windhelm, a cidade que testemunhou muitos abusos contra Mer em seu passado e presente. E também este Mer tomou um aprendiz dos homens, o que significava que ele estava passando conhecimento que deveria ter beneficiado sua raça. Tal indivíduo é um alvo de assassinato para o Talmor, mas ele estar em Windhelm o manteve longe do perigo, pois o leste de Skirin não era tão acolhedor para os Igelves. Com a força crescente em Unterold que é vista como uma ameaça, algo tinha que ser feito, mas qualquer ação estúpida agora alertaria essas pessoas. A agente Aurenia descobriu algumas pessoas que estavam muito alertas ao movimento dela e a avistaram mais de uma vez. Se não fosse pelo contato imperial que ela tinha, teria sido impossível se mover facilmente. Outra notícia em seu relatório foi o poder individual do Tane de Unterold, bem como seu círculo próximo. Ninguém tinha nenhuma informação sólida, mas o homem era tratado como um herói aos olhos do povo. Dizia-se que ele poderia virar a maré de qualquer batalha como seu sobrenome. Ele era muito ousado em suas ações, qualidades que provariam que ele seria uma verdadeira dor de cabeça se deixado sozinho. Fora isso, a força de Unterold era diversificada e altamente treinada. Sempre havia um treinamento acontecendo no Mercenary Camp dos Dari Dragon Mercenários e seus navios estavam sempre se movendo no mar. Rumores eram de que os navios estavam sempre se envolvendo com piratas por uma questão de treinamento. Isso significava que as tropas de Unterold testaram seu metal em batalha e provaram sangue algumas vezes. O problema é o que era que o Tane de Unterold era muito cauteloso na política. Apesar de ser um Nord, ele se recusou a participar do conflito religioso entre o leste de Skirin e o Império e veio com o velho panteão como desculpa. O templo de Kine era uma entidade perigosa que o Talmor não esperava. Todos os deuses dos humanos são igualmente perigosos. Adorar Kine também é o mesmo que adorar o demônio do Odrun, Lorcan, que os nórdicos chamam de Shor, Sesha Talos ou Shor. Adorar esses deuses precisa ser interrompido o mais rápido possível para fim de cumprir o objetivo final do Talmor.
A agente Orenia encerrou seu relatório com esses avisos a seus superiores e solicitou uma rápida erradicação da nova força em Winterhold. Assim que ela terminou o relatório e o selou, ela saiu de sua tenda enquanto amaldiçoava o maldito frio deste deserto gelado. Ela olhou para o leste e implorou a seu parceiro Elanar para estar aqui o mais rápido possível. Ela realmente não deixou nada para ele para investigar, pois ela esperava acumular todo o crédito para si mesma. O que a preocupava na verdade era que Elanar ficaria desesperado e tentaria algo imprudente como entrar em uma das zonas vermelhas. Essas zonas são lugares marcados como perigosos para se infiltrar por causa da forte segurança nelas, como a nova loja de alquimia e o Dari Quartel-General e Quartel do Dragão. Orenia tentou se infiltrar em um desses lugares, mas descobriu que havia uma presença que estava prestes a obliterá-la se ela entrasse mais no local. É assim que os Zigefs são sensíveis à magia, embora ela ainda não tenha despertado seu poder Giborne. O poder despertado permitiria que os Zigelves tivessem mais mágica e uma regeneração de mágica de alta velocidade. Todos os Tamores e Cutioners são indivíduos despertos com poder que são considerados algo com valor tático e estratégico. Na verdade, um oficial como ela estava sob um daqueles elfos extraordinários. Seu nome era Justice Arlen e ele estava por perto com alguns de seus oficiais de confiança, pois se recusou a ficar neste acampamento por alguma razão. Orenia sentou-se ao lado de uma fogueira e esperou o retorno de Elanar para terminar a missão. Ela estava cercada por alguns soldados do domínio que não eram realmente nada impressionantes em comparação com os soldados Talmor. Deve-se notar que os Talmor são a facção dominante do domínio Aldmeri, então qualquer soldado do domínio era muito inferior em classificação em comparação com um soldado de elite Talmor. Horas se passaram e a cabeça de Orenia começou a ficar pesada. Ela checou os arredores uma última vez e se certificou de que todos os soldados estavam sóbrios antes de ir para sua tenda. Naquele momento, ela ouviu o som de algo rasgando o ar. Ela olhou para trás e conjurou um escudo para se preparar para o que quer que fosse. Para seu choque, dezenas de flechas cortaram seu pequeno acampamento e começaram a ceifar a vida dos soldados ao seu redor. Estações de batalha. Ela gritou a plenos pulmões e o acampamento ficou animado em um segundo. Soldados de elite ou não, elfos superiores não são inimigos a serem desprezados. Sua reação foi rápida e precisa. Cada um deles era pelo menos um soldado experiente com 70 anos de experiência em seu currículo. Comparados aos nórdicos que seriam pessoas de meia idade naquela época, os elfos superiores não devem ser menosprezados. Bem, na maioria dos casos, o som de flechas rompendo o ar foi ouvido mais uma vez mais rápido do que o esperado e outro jato de projéteis começou a matar os soldados ao redor de Orenia. O que são essas setas? Bestas? Tão rápido. Droga, proteja-se. Pegue uma capa dura. Escudos e armaduras não eram mais uma opção. O inimigo usava bestas rápidas que eram inéditas. O poder era muito maior do que o normal e a cadência de tiro era assustadora. Orenia percebeu que eles estavam sob o ataque de uma nova arma. Na verdade, essas eram as bestas de ação de alavanca. João manteve a existência deles em segredo, já que ele nem os escondeu. Ele apenas deu alguns dos guardas-arcos normais e outras bestas para fazer parecer que não era grande coisa. Na verdade, essas bestas eram uma arma muito assustadora que apenas as equipes de confiança carregavam. O Wolf marcou seus inimigos e elaborou uma formação com a ajuda de Enjod, Brand e Bjorna. Avançar. Com sua ordem, as tropas do Dari Dragon começaram a avançar na neve sob a cobertura dos atiradores, com escudos acima de suas cabeças e alguns atiradores nas fileiras. As tropas usaram uma mistura de técnicas de assalto urbano e normais. Com alguns magos nas fileiras, eles poderiam encurralar os Zigelves e invadir seu acampamento. Esta foi a batalha das grandes forças. Porém, nas sombras, muitos olhos observavam como essa situação estava se desenrolando. João se escondeu e passou a dar ordens e enviar indivíduos para a verdadeira luta que ainda está por vir. Kirin Saga capítulo 208 Contra os Talmor Triunfo deu as ordens para atacar e as forças se moveram de forma ordenada.
Uma equipe começou a atirar no coração do acampamento Talmor. Uma equipe começou a se mover ao ar livre com seus escudos levantados e uma pequena unidade de magos se preparava para derrubar as defesas. Os Dari Dragon mercenários eram muito diversos. John encorajou a ideia de aprender magia e fez muitas promoções baseadas em muitos requisitos. A magia era uma delas. Em seu pequeno exército, cada soldado pode pelo menos lançar 1 ou 2 feitiços, o que foi bastante impressionante. As forças eram as infantarias, que eram as forças armadas que carregavam escudos e lanças nórdicos e armadas com espadas armadas semelhantes à legião romana, exceto em um tema viking. Os arqueiros confiavam principalmente nas bestas rápidas de ação de alavanca e John os treinou como os janízaros otomanos, armando-os com muitos dardos e armas mortais de uma mão. Embora não gostasse da ideia de canhões Ottoman de pólvora para apoiar seus janízaros, a terceira equipe oficial de John eram os canhões vivos, que são os canhões magos. Com essas unidades, John criou seu pequeno exército equilibrado que contava com táticas modernas. Ainda havia as unidades navais, mas John preferia os encouraçados, que eram uma solução perfeita para todas as batalhas navais. Ongen, Joe e Trudivar eram os oficiais comandantes de Lufur que supervisionavam o ataque com as equipes de longo alcance. Njord, Brand e Bijona Firemani estavam se preparando para se juntar ao ataque. Comandante, você vem também? Brenda perguntou ao Lufur, quem estava carregando seu enorme martelo. Claro que sim, o Ulfur adora se divertir. O Ulfur sorriu com uma pitada de sede de sangue e avançou na liderança. Brenda e Bijona se entreolharam e não puderam deixar de suspirar. Todos os homens em suas vidas são guerreiros, mesmo aquele que não é Firemanes ou Moomblades. Homens avançados. Quebrem seus crânios e esmaguem seus ossos. Cuja espada não estiver suficientemente sangrenta receberá uma boa surra. O Ulfur reuniu os homens que estavam acostumados com sua atitude. No acampamento Talmor, agente O'Neill viu a manifestação e reuniu seus soldados. Eles estão vindo do norte, preparem as armadilhas. Arqueiros, tomem as torres. Soldados, lanças e escudos, lanças e escudos. O layout interno do acampamento Talmor era simples. Eles construíram um pequeno acampamento suficiente para abrigar os 300 soldados com os quais estão aqui. Parte de seu plano era entrar em conflito com a força em Winterhold, mas parecia isso seu número garantia total superioridade em sua opinião. Mas ainda assim, eles estavam brincando no playground dos inimigos. O Ulfur não gostava de esperar que os inimigos se preparassem. Uma vez que ele alcançou o ponto mais próximo na fortificação inimiga, ele ordenou que as granadas de fumaça fossem lançadas. Esses brinquedinhos foram ideia de John. Ao invés da habilidade de cegar o inimigo e fazer uma cortina de fumaça, alguns deles podem ser coloridos e usados para marcar áreas para receber o bombardeio dos magos. Nesta noite, as luas não davam luz suficiente, então era difícil ver além de 10 metros à frente. Mas essas estranhas granadas podiam produzir um gás brilhante que podia ser visto na escuridão. Uma vez que a unidade de mago viu este sinal, eles entenderam que é onde deveriam mirar cegamente. Uma enxurrada de bolas de fogo ceifou as defesas do acampamento Talmor, seguidas de fortes explosões. Cada bola de fogo foi disparada de um bastão fornecido pela companhia para que seu poder fosse garantido. Em poucos segundos, a parede de madeira foi completamente destruída. Ataque. A defesa do acampamento Talmor estava em desordem. O Ulfur liderou o ataque com seu poderoso martelo, seguido pelos 3 Firemanes e os Dari Dragon Infantes. Rompendo as fortificações, Njord passou por Ulfur para ser o primeiro a enfrentar a força Talmor. Oren estava segurando seu cajado no alto, esperando o melhor momento para destruir o maior número possível de invasores. Enquanto negligenciava Njord, o solitário berserker nórdico que empunhava uma lança e atacava sozinho. No entanto, quando Njord alcançou a linha de defesa do Talmor, ele falou apenas 2 palavras. Fus. Ro. O poder foi liberado com sua voz e os elfos à sua frente foram reduzidos ao chão depois que voaram para longe. Mesmo que o tom que ele usou fosse completamente inferior em comparação com o que John pode exibir, ainda era Tum e Njord ainda era uma língua talentosa,
embora isso fosse tudo que ele pudesse exibir neste grito. O estrago estava feito e Njord derrubou muitos elfos sozinha. Orenia ficou chocada, mas ficou furiosa depois que percebeu o que havia acontecido. Ela tentou mover o cajado e apontar seu feitiço para Njord, mas uma flecha atingiu seu braço, derrubando-o e jogando seu bastão no chão. Foda. A segunda linha. Retire-se para a segunda linha. Ainda havia tempo suficiente para se reorganizar. Orenia estava ferida, mas ela não era tola o suficiente para lutar em tal estado de choque. Ela sabia que os mestres da voz não podem usar a voz duas vezes seguidas, então não haveria mais aquele grito terrível tão cedo. Assim que suas tropas recuaram, o Ulfur já estava lá com seus homens. Não dê a eles a chance. Mande-os para o esquecimento. Glória ao Interhold. Sovngarde, seus filhos da puta. O Ulfur agitou seu martelo e enviou 3 elfos voando com seus membros quebrados em pó fino. Cada vez que ele acenava com seu martelo enorme e pesado, os elfos encontravam seus piores pesadelos. Estou adorando. O Ulfur adora martelos grandes. Ele estava totalmente em modo berserk e soltou uma aura dourada. Mesmo sendo um guerreiro pesado, o Ulfur adorava a aura sagrada que poderia curá-lo e fazê-lo lutar mais. Ele desenvolveu essa aura após receber uma lição especial de Uda. Seu objetivo era encontrar uma forma de se proteger do fogo do Forja, mas ele acabou fazendo uma aura semelhante a um paladino. Uma aura azul surgiu ao lado dele e outro martelo pousou em um elfo mandando-o embora. Foco, caramba. Pare de cobiçar seu martelo. Bjorna já estava cansado de sua atitude com as armas. Não posso, este martelo é a melhor coisa que João projetou até agora. O Ulfur está muito feliz. O Ulfur não parava de admirar o martelo e o agitava repetidamente para os elfos. Sua imagem começou a se transformar da imagem de um paladino para um berserker de sangue louco. As tropas de Firemanes estavam ganhando terreno cada vez mais rápido com a liderança dos heróis fortes fortalecendo sua moral. Njord olhou para longe e sentiu. Parece que os outros estão se movendo também, tente acabar com ela o mais rápido possível. Reconhecido. Os 3 comandantes do Dari Dragon seguiram suas ordens e aumentaram a movimentação da equipe dos arqueiros para a luta também. Ao mesmo tempo, o Ulfur realmente se cansou de acenar com um martelo pesado, embora ele tenha se divertido muito desta vez. Ele ainda não conseguiu encontrar a arma perfeita que o serviria para sempre. Ele estava um pouco deprimido, mas ainda tinha uma luta pela frente para terminar. Aqui, guarde isso para mim. O Ulfur deixou cair o martelo em um elfo moribundo e pegou uma espada do chão. Ele se juntou à luta novamente e começou sua matança enquanto testavam uma arma atrás da outra. No final, a maioria dos Talmor morreu como moscas e se dividiu em pequenos grupos enquanto se retiravam para as tendas. O Ulfur avançou sozinho e enfrentou um oficial Talmor em uma batalha individual. O oficial estava usando magia, mas o Ulfur sempre jogava uma faca escondida nele, o que resultava em um corpo a corpo puro no final. No entanto, o elfo era um lutador habilidoso. O Ulfur tinha uma espada e bloqueou o ataque vindo da espada do elfo com ela, rebatendo com um chute nas entranhas. O elfo não parou e esfaqueou o rosto de Ulfur, apesar de estar de joelhos. O Ulfur evitou e contra-atacou o pomo de sua espada, enviando o elfo de costas. Agiu como parecia. O elfo rolou para trás enquanto Ulfur estava investindo contra ele e cortou imprudentemente para cima em uma tentativa desesperada de enviar o Ulfur para longe, o que o Ulfur bloqueou com a espada em sua mão. Infelizmente, a espada de Ulfur não era nada de especial e não poderia lhe dar a espada élfica na mão do oficial Talmor. TSK. O Ulfur estalou a língua e jogou fora a espada quebrada. O elfo aproveitou a chance e cortou Ulfur, que parecia não estar completamente interessado. O Ulfur apenas acenou com a mão e deu um tapa no elfo. Que aborrecido. Ele olhou em volta para encontrar qualquer arma e tudo que viu foi um garfo em uma mesa quebrada. O Ulfur o pegou e caminhou para o elfo sem expressões. Humano. Não olhe para mim. Nunca. O elfo não aguentou a humilhação de levar uma tapa e se aproximou, mas o Ulfur já o esfaqueou com o garfo. O elfo levou um garfo à garganta e morreu em estado de descrença para um humano. Impossível.
O policial Telcar morreu assim. 4 oficiais do domínio estavam se escondendo longe de Ulfur depois de vê-lo matar um oficial assim. O Ulfur se virou e os viu e caminhou lentamente em direção à tenda em que se esconderam. Assim que chegou, ele atravessou sua entrada e tudo o que podia ser visto de fora era sua sombra se movendo violentamente no interior. Alguns segundos depois, ele saiu com o garfo ensanguentado na mão. Quem o viu primeiro foi Bjorna. Ulf, nós terminamos. HMMM. Talvez eu devesse pedir a Jon para projetar um tridente para mim na próxima vez. Bjorn ouviu isso e seus olhos rolaram para cima e então se afastou enquanto xingava a Jon. Chefe, temos uma prisioneira, a principal oficial do acampamento, uma elfa. Trudvar relatou a Ulfur. Tudo bem, amarre-a bem. Jon ficará satisfeito. O Ulfur disse com a mente distraída e começou a supervisionar a limpeza. Alguns minutos atrás, quando o Ulfur começou a atacar o acampamento, algumas figuras em peles pesadas observavam a situação em um terreno mais alto. O juiz Leo e suas tropas assentiram um para o outro e começaram a agir. Os nórdicos vieram mesmo, hein? Não acreditei que seriam tão ousados. Um oficial Talmor falou com respeito a um elfo alto em Talmor Rubes. E, eles são previsíveis. Assim que descobriram aquele idiota do Elanar, eles vieram como cães selvagens famintos. O juiz leu e respondeu com um sorriso presunçoso no rosto. Mas para Elanar ser pego tão rápido, não posso deixar de ficar desapontado. Ambos Elanar e Orene são tolos, apesar de seu talento medíocre. Eles não conseguiram nem pensar em uma maneira de enganar esses humanos idiotas. O oficial em torno do juiz leu e começou a zombar de seus colegas que foram usados como isca. Era verdade, o juiz leu enviou alguns oficiais da lei com alguns soldados do domínio para serem uma isca para os nórdicos. Oren era uma boa oficial, mas era perfeccionista e tinha uma alma muito competitiva, o que sempre irritou Lei, enquanto Elanar era um tolo ao lado dos outros Zé Ninguém. Eles eram os melhores para usar contra os Nords em Winterhold, que pareciam não estar indo abertamente contra a Concordata de Ouro Branco e planejavam impedir o Tamor nas sombras de acordo com os espiões. A melhor maneira era pegá-los em flagrante e emboscá-los enquanto atacavam o acampamento Talmor. Desde que os Talmor pudessem levar alguns prisioneiros nórdicos de volta, eles poderiam usá-los para provar que a facção em Winterhold é um perigo para a paz entre o Aldmeri Dominion e o Império. Então use o Império para combatê-los. Afinal, humanos matando humanos e os elfos assistindo de lado é a nova jogada com a qual Talmor veio. Os humanos já são tolos o suficiente e têm números contra os quais os elfos não podem mais lutar. Deixe-os destruir as vidas uns dos outros enquanto os elfos se recuperam. Era um dos problemas que os Talmor sempre tiveram em mente, embora os elfos tenham vidas longas e possam usar essas vidas para aperfeiçoar seu combate ou magia, sua taxa de natalidade era muito menor que a dos humanos. Jon também estava ciente do fato de que as células de vida longa se concentrariam mais na sobrevivência do que na reprodução, o que significava que as perdas que os elfos sofreram na Grande Guerra 23 anos atrás ainda estavam afetando a sociedade élfica enquanto os humanos haviam já outra geração de soldados para reabastecer seus exércitos. É por isso que os Talmor hesitam em iniciar outra Grande Guerra, pois podem garantir a qualidade, mas não a quantidade, e sempre tentarão controlar os humanos para fazê-los lutar entre si para se recuperarem em paz por conta própria. O juiz Lei usou seus soldados como isca sem pensar, pois acreditava que os elfos são muito melhores que os humanos de qualquer maneira. Mesmo que os humanos emboscassem, os elfos podem reagir e virar a maré, uma das razões pelas quais ele pegou seus melhores oficiais e recuou em um terreno mais alto para assistir os elfos obliterar os humanos e se gabar disso. Ainda assim, ele não poderia estar mais errado. Os elfos estavam caindo como moscas. Ele manteve seu rosto solene na frente de seus oficiais experientes, mas ele estava prestes a se esbofetear 1.000.000 de vezes agora. Tudo bem, a brincadeira acabou. Vamos nos mover e acabar com essa exibição vergonhosa. O juiz Lei ordenou a seu oficial e agiu rapidamente para salvar o que restou dos elfos no acampamento. Cada elfo no exército do Dominion, canalha ou não,
Era importante, não importa o que os outros pensassem. Essa era a regra de ferro não escrita após a Grande Guerra, pois mais recursos élficos não podem mais ser desperdiçados. Uma vez que o Justiciar-Lei e seus oficiais chegaram ao local para disparar seus feitiços nos Nords, todos começaram a levantar seus cajados e mirar no time Nord lá embaixo. De repente, um dos oficiais caiu de seu lugar no chão. O que? O que está acontecendo? Timon, me responda. Um oficial correu para seu amigo caído e começou a sacudi-lo. Uma vez que ele o virou, eles descobriram que o Mer estava abrindo os olhos sem respiração ou reação. O tempo parou por um segundo e todos ficaram em silêncio. A única coisa que lembrou a equipe Tamor foi um som estranho que eles não esperavam ouvir em um terreno baldio congelado. Miau! Todos se viraram com suas armas apontadas para a fonte do som. Um gato preto com olhos azuis brilhantes sentou-se em sua nádega e inclinou a cabeça inocentemente. Ela virou o rosto para baixo e começou a lamber a pata dianteira. Sob a pata que ela levantou, uma pequena poça de sangue podia ser vista. A gata levantou o rosto e olhou com os olhos para os elfos que se esqueceram de respirar. Com aquele olhar, ela desapareceu na escuridão como se afundasse em sua própria sombra. Kirin Saga Capítulo 209 Contra Titamor 4 Horror da Caveira Tio. A gata levantou o rosto e olhou com os olhos para os elfos que se esqueceram de respirar. Com aquele olhar, ela desapareceu na escuridão como se afundasse em sua própria sombra. O silêncio tomou conta do local apesar do barulho vindo da pequena batalha entre os Talmor e Dari Dragon Company. Os oficiais élficos tentaram procurar a pequena besta parecida com um gato que matou um de seus camaradas. Não ande por aí, forme uma formação defensiva. O inimigo nos avistou e eles estão usando artes demoníacas. O juiz Len não pôde deixar de gritar com seus oficiais. Ele precisava que eles estivessem em plena consciência, para não entrar em pânico. Caramba! Como isso é possível? O juiz Len anteriormente não estava acreditando que foi emboscado assim. Esses homens devem estar usando algum tipo de tática covarde. Ele continuou examinando a área ao redor com sua magia e encontrou alguns vestígios. Ao leste, 100 metros, fogo. Com essas palavras curtas, o juiz Len deu ordens rápidas e seus oficiais o seguiram imediatamente. Alguns feitiços de raios dispararam de seus bastões e pousaram exatamente onde Len apontou, mas nenhuma confirmação de acerto foi recebida. Droga! O juiz Len agora pressentia um movimento real e era o oposto de onde ele pensava que seria. Um segundo depois, os atacantes se mostraram. Rugido com um poderoso rugido de besta, um grande gato sabre da neve emergiu da neve e saltou sobre um dos oficiais corpulentos. Em apenas um segundo, o gato sabre mergulhou em outros dois oficiais e matou o oficial grande com suas presas. Tentando colocar alguma resistência, o oficial ativou uma magia de curto alcance no Sabercat, mas do nada, uma espada dourada cortou suas mãos em um arco limpo. O portador da lâmina estava montado no Sabercat. Uma vez que ele matou o grande elfo como nada, ele direcionou sua atenção para o Justiciar-Lei imediatamente. O juiz Len lidou com a situação e imediatamente direcionou sua equipe para Jonrad, tentando lançar um feitiço o mais rápido possível. Jonrad bufou em desdém e acenou com sua espada mais uma vez em direção ao Justiciar-Lei. Um chicote de chamas foi lançado em direção ao Len ao mesmo tempo em que ele lançou um feitiço de raio. As duas magias colidiram resultando no triunfo de Jonrad. A equipe de Len voou com o choque do confronto e ele foi enviado alguns metros para trás. Usando essa força, Len conseguiu girar-se no ar. Em seguida, pegou um pergaminho de seu manto. Uma vez que ele enfrentou Jonrad novamente, ele abriu o pergaminho e uma magia de gelo em grande escala foi lançada em Jonrad. TSK. Trapaceiros. Jonrad estalou a língua e inalou o máximo de ar que pôde. Porém, o que exalou foi um sopro de fogo semelhante ao dos dragões. O que? O Rei das Cinzas. Leu e reconheceu a habilidade imediatamente. Isso era algo apenas escrito em contos, mas esta é sem dúvida a habilidade Firebright, algo que apenas dragões e cavaleiros do dragão podem usar.
O único cavaleiro dragão conhecido nestas partes é um velho inimigo de Talmor e um ex-agente Blade, o rei de Ash, Jonrad Firemani. O feitiço de Lei foi quebrado e ele recuou ainda mais. Assim que conseguiu respirar e enfrentar Jonrad mais uma vez, ele percebeu que um de seus oficiais estava se esgueirando atrás de Jonrad. Lei decidiu fazer uma abertura para aquele oficial e começou a enviar feitiços rápidos para Jonrad. Jonrad não hesitou e começou a duelar com Lei com sua Flame Magic. O oficial que estava se esgueirando atrás de Jonrad aproveitou a chance e pulou em Jonrad mirando sua adaga no pescoço de Jonrad. Morra, humano imundo. Jonrad nem reagiu. Em uma fração de segundo, um raio prateado surgiu do nada e atingiu o oficial Talmor em sua testa, mandando-o embora como uma boneca de pano. O corpo do oficial pousou em uma rocha próxima com o parafuso em sua cabeça, prendendo-o nela. Obrigado, filha. Jonrad disse em um tom preguiçoso. Você é bem-vindo, pai. A algumas dezenas de metros de distância, Julanar apontava sua besta para o elfo morto e acenou com a cabeça para si mesma com um sorriso. Não vamos ficar à toa, mate todos eles. João apareceu ao lado de Ju com a mão na espada katana, Bolar Zotblade. Com seu pedido, Ju e Alina assentiram. Atrás deles, algumas figuras emergiram e seguiram o exemplo de João. Estes eram o Teão Zero, os guardas pessoais de João. O grupo tinha cerca de 20 pessoas que saíram da neve. Enquanto corriam, uma pequena figura negra juntou-se a eles. Durante a carga, Nefertiti começou a aumentar, transformando-se em sua forma de besta. Vamos, parceiro. Ju correu e pulou nas costas de Nefertiti. Nefertiti não era tão grande quanto os fabricantes de Jonrad, mas carregar alguém tão leve quanto Ju era moleza. Ju mudou para sua pequena lança e apontou para frente. Em seguida, jogou-a no oficial Talmor mais próximo. A lança atingiu esplendidamente e Ju saltou de Nefertiti dando um chute voador no oficial Talmor e então recuperou sua lança. Assim que ela pousou, ela apontou a lança e atirou-a novamente. Ainda não havia acabado. Ela mudou para uma espada curta e um broquel e então se juntou à luta. A coroa da Valquíria em sua cabeça brilhou em um brilho prateado e sua pele começou a mudar de cinza para prata brilhante. Ju mergulhou nos inimigos cortando-os à esquerda e à direita. Seus ataques foram fortalecidos por sua aura e a coroa em sua cabeça. Eu não estou ficando para trás. Alina usou sua Magic e invadiu o outro lado dos oficiais Talmor. Ela desencadeou um grande ciclone de vento que jogou os elfos no ar. Ela entrou no olho do ciclone e desembainhou seus 2 sabres da lua. Em um estilo artístico, ela desenhou arcos de sangue com suas espadas. Uma vez que ela cortou o suficiente, ela tocou a máscara Firikeper em seus olhos com o dedo e veias vermelhas começaram a se formar em seu desenho. Gritos lamentáveis e lamentos de ajuda soaram de dentro do ciclone de Alina, mas eles morreram em pouco tempo. Assim que seu ciclone saiu de Magica, cerca de 10 elfos puderam ser vistos em poças de sangue que saíram de seus olhos, nariz, orelhas e pele. Alguns até se mataram para se livrar da dor que sofreram. Por outro lado, Nefertiti avançava pelo Talmor com passos ágeis. Ela podia usar 2 estilos de Shadow Magic agora. A primeira é viajar pelas sombras afundando em qualquer sombra e passando de uma sombra para outra, incluindo a Deleia de Jun. A segunda é formar garras, presas e escamas, todas feitas de sombras em seu corpo. Nefertiti formou 2 grandes presas, estendeu as garras e fez algumas escamas afiadas nas costas e na cauda. Uma onda de seus membros poderia quebrar armaduras e amassar armas, mas Nefertiti preferia manter as coisas simples e mirar nas lacunas das armaduras. Com a velocidade e agilidade que tinha, saltava como um demônio entre os policiais matando-os um a um. João e sua equipe chegaram por último. Ele não tinha Magic para voar ou poderia montar no rápido Nefertiti. Droga! Deixe um pouco para mim. João empurrou para fora sua aura de loucura verde e provocou todos os oficiais restantes. Eles o atacaram com expressões loucas. Morra, humano. Nod imundo, vamos erradicar sua raça. João sorriu e colocou mão no Outblade de Bolar.
Esta lâmina tinha um juramento de matar o Talmor e este era o momento perfeito para vingar e honrar seu dono anterior. Jon sacou a katana da maneira certa e empunhou-a com as duas mãos. Uma vez que o primeiro oficial chegou perto o suficiente, Jon cortou horizontalmente. Golpearam um corpo e uma cabeça se separaram e caíram no chão. Golpear, golpear, golpear. Cada vez que Jon cortava, outro corpo e cabeça seguiam caminhos separados. Assim, Jon matou sem pensar mais de 15 oficiais Talmor por conta própria. Cara, katanas são realmente estúpidas. Que tipo de espada só pode cortar e não esfaquear? Jon parecia estar insatisfeito com as katanas. Ao contrário de como a mídia em sua vida passada fez as katanas parecerem as armas mais sexy de todas, Jon odiava essa arma. Até o próprio Ulfurias descreveu como produtos defeituosos. Quero trocar com um dos meus sabres. Alina veio atrás de Jon e ofereceu-lhe uma arma. Não, obrigado. Mesmo que eu seja um cara do tipo espada longa, irei com a magia por enquanto. Jon colocou o Hotblade de Bolar de volta em seu Elven Ring e tirou o Skulf Corruption, o infame bastão do Daedric Lord Vaermina. Alina viu aquele cajado e teve alguns arrepios em seu giro. O cajado parecia feito de ossos curtos e retos presos juntos nas articulações com esporões de osso saindo deles. O topo do cajado tinha um crânio com chifres com demoníacos recursos que o faziam parecer a coisa mais horrível de todos os tempos. Depois que Jon empunhou a caveira da corrupção, seus olhos brilharam com uma luz verde e a fizeram parecer mais assustadora do que já é. Retiro. Com a ordem de Jon, T10 junto com Nefertiti, Alina, Jonrad e Julanar recuaram para trás de Jon. Os Talmor pensaram que estavam ganhando vantagem, mas o que os encontrou foi Jon mirando seu bastão neles. Agora, vamos ver o que esse caveira pode fazer. O Skull tinha algumas habilidades estranhas que seu portador pode usar em vez de usar o cajado para lançar feitiços mais fortes. Essas habilidades eram Dreanstel, Walking Nightmares e Psychic Agony. Para usar os dois últimos poderes, o usuário precisava usar o primeiro para carregar a caveira roubando sonhos das pessoas adormecidas e substituindo-os por pesadelos. Jon tinha a melhor fonte de sonhos que era a prisão de Unterold. Ele saía todas as noites e recolhia os sonhos dos culpados para atormentá-los sem se sentir mal por isso. Um dos motivos de Jon ter caçado muitos bandidos ultimamente. Agora, com o cajado carregado, Jon pode usar as outras duas habilidades. Jon acenou com o cajado para os Talmor agentes e lançou ao King Nightmares. O que apareceu foi algo indescritível, como se os Talmor agentes fossem clonados. Outra banda de Talmor agentes idênticos apareceu do lado de Jon. Mesmo Jonrad e aqueles que estavam ao redor de Jon recuaram em pânico sem entender o que aconteceu agora. Os próprios Talmor estavam em estado de choque total vendo imagens espelhadas de si mesmos do lado do inimigo. Ataque. Com o comando de Jon, os clones ao seu lado atacaram seus originais na cena mais confusa de todas. Cada clone escolheu seu próprio original e o mirou apenas com igual poder e igual habilidade. Os lábios de Jon se curvaram. Esse cajado me custou muitas noites para carregar e seu poder não é tão ruim, muito melhor que o jogo. Notas do autor. Observe que misturei o poder do cajado da lore com os efeitos do jogo. Confira o stick. A luta continuou indo e vindo. Jon estava totalmente focado em como estava indo. Se um clone matasse o seu original, ele o enviaria imediatamente para longe. Se um original matasse um clone, ele enviaria um feitiço Lightning Streak da equipe para derrubar aquele original enfraquecido. Finalmente, os clones mataram todos os inimigos na frente de Jon, não inteiramente todos eles, já que o último Meronpé foi o ferido juiz Lewy, que mal derrotou seu clone. Incrível, certo? Para este único artefato criar um poder tão fascinante. Jon caminhou em direção ao juiz Lewy com um largo sorriso. De droga. O juiz Lewy amaldiçoou Jon enquanto estava ajoelhado no chão de dor. Não me interpretem mal, você é um bom mago. Eu teria gostado de lutar com você, mas... vamos apenas dizer que tudo vale no amor e na guerra. Jon apontou a caveira para o Justiciarlen e usou seu último poder, Agonia Psíquica. Ah! Ah!
O juiz leu e caiu de costas e começou a se contorcer no chão enquanto gritava mais alto do que nunca em sua vida. A dor era tão intensa que ele não se importava mais com sua suposta superioridade ao que realmente imploraria João para parar se pudesse. Era como se 1000 facas quentes cortassem sua carne e pele. Alina caminhava ao lado de João e olhava o estado de Lewy. Era o mesmo que ela conseguia causar com os olhos, um estado de intensa tortura psicológica a ponto de ser feito aparecer no corpo físico. Enquanto canalizava o feitiço para o conteúdo de seu coração, João notou que o poder do cajado começou a diminuir. Parece que a equipe esgotou o Draus. Agora Caveiras só pode atuar como um poderoso cajado mágico até ser carregada com sonhos novamente. O juiz Lane acordou de sua dor em um estado abatido. Sua aparência era tão miserável que quase afundou em seu suor e sujeira. João olhando para ele causou-lhe um horror indescritível, como se visse um monstro das profundezas do Oblivion. Em gritos lamentáveis e gritos horrorizados, o juiz Lane começou a rastejar na neve tentando fugir de João. Ele ficaria louco se encontrasse João mais uma vez. Ele não aguenta mais. Sua mente estava nublada com todos os tipos de medo e a sobrevivência era seu único propósito. Em todos os seus dias ela nunca teve tanto medo. João olhou para ele zombando da aparência lamentável do elfo. Ele estalou os dedos e falou: "Traga ao vivo. Prenda sua magia e amordace sua boca." Em passos sincronizados, os membros do T-10 moveram-se como sombras em direção ao Justiciar Lewy, arrastando-o para trás e batendo nele a torto e a direito. João se virou e guardou os Golf Corruption em seu Alven Ring. Ele olhou para a direção da equipe de Ulfur para ver que tudo acabou desse lado também. "Vamos nos limpar e ir para casa." Kirin Saga Capítulo 210 Para uma nova aventura. A limpeza do campo de batalha foi feita principalmente por Alina. Ela convocou uma forte tempestade que enterrou tudo sob um monte de neve. O acampamento Talmor foi saqueado e todos os vestígios de sua existência foram apagados. "Tudo bem, bom trabalho a todos. Trudivar supervisionará recompensas com base nos méritos de hoje. Além disso, os feridos receberão um aumento extra com base na lesão." "Sim. Seu Vingard." "Chefe. Chefe. Chefe. Chefe." Os homens começaram a torcer por conta própria mais uma vez. "Obrigado, obrigado. Estou feliz que você esteja feliz, mas lembre-se, hoje nunca aconteceu. Se alguém perguntar, então você sabe o que dizer." "Bandidos." "Isso mesmo. O que não está muito longe da verdade. Se algum boato for divulgado, eu vou descobrir quem disse isso, capiche? Capiche? Bons homens. Meu relacionamento com as tropas de Winterhold era muito bom. Treinei-os muitas vezes e os mantive próximos a maior parte do tempo. Afinal, essas tropas são meus irmãos e irmãs importantes. Tive de mantê-los com a impressão de que seu chefe é uma pessoa acessível que os trata com justiça o tempo todo. Posso dizer muitos de seus nomes, com a ajuda do sistema, é claro, e ofereci a eles muita educação gratuita em magia. Também os ajudei com questões familiares e de saúde e ofereci o melhor dos serviços de Winterhold. Mesmo sendo esse o caso, também adicionei limitações ao que os mercenários podem fazer e limitar sua ganância. Foi um sistema muito bem estudado para manter todos na linha. Depois de terminar as tarefas gerais, fui para a barraca do acampamento que agora é nosso. Lá estavam meus oficiais superiores reunidos ao lado dos 2 prisioneiros que tínhamos em nossas mãos. Aparentemente, seus nomes são Urênia para agente feminino e Lane para o agente masculino. "Como está o saque?" "Perfeito, melhor que perfeito. Levamos muitos equipamentos élficos neste dia a ponto de me afundar com o trabalho. Mas o Ulfur adora trabalhar." O Ulfur disse com um rosto satisfeito. "Ok, mano. Estou feliz por você. Cheire todos eles e faça-nos alguns bons produtos." "Anotado." "Ei, eu estava pensando. Isso é perigoso. Muito engraçado. Você pode me projetar um tridente? Esse cara. Que ideia estranha ele está me arrastando desta vez. Jun, se você criar algo novo para ele, não vai saber o fim." Bijon apareceu do nada e me ameaçou com uma adaga. "Ok. Caramba.
O inferno está acontecendo entre vocês. Não quero saber, mas se controle, cara. Aquele martelo que você fez da última vez é muito bom. Bem, é muito pesado. Apenas encontre uma boa espada e use-a como secundária. Estou fazendo um grande pedido nos próximos dias, então certifique-se de estar livre. O quê? Quer uma nova arma? Irei procurar uma certa espada em alguns dias. Você vai junto. Mutar. A reunião na tenda foi encerrada rapidamente. A prima Brenda pegou seus homens e voltou para o clã Moonblade. Nós da companhia da Dragon e os Firemanes cavalgamos na frente das tropas de volta ao Interhold. Foi um cajado e tanto, garoto. Jonra estava cavalgando ao meu lado em seu sabre cat. Terrível, não é? Só não mostre para sua mãe. Eu chamei os Kuof Corruption do Avenring e mostrei a ele. Alina não gosta disso. Eu disse. Pobre criança, a sorte dela é tão ruim quanto a de sua mãe. Você quer dizer por causa de nós? Nascidos sob a serpente. Jonra sentiu. É o nosso destino que fede, velho. Essas mulheres são gentis o suficiente para nós que decidiram ficar em nossas vidas. Você e eu sabemos que tivemos mais sorte. Eu disse aquilo em que acreditava firmemente. Para Hilda, Alina e Jolanar seguirem homens com destinos quebrados como eu e Jonrad. Essas mulheres são as melhores. Não importa como eu pense sobre isso. Com o número de dificuldades em nossas vidas, aquelas mulheres apenas resistiram a toda a estupidez e nos empurraram para frente. Não posso deixar de admirá-los. O próprio Jonrad ficou em silêncio com o que eu disse, mas tenho certeza de que seus pensamentos eram exatamente como os meus. Uau! Garoto, admito, palavras mais verdadeiras nunca foram ditas. Parecia que ele concordou completamente comigo pela primeira vez. Foi nojento, mas acho que estamos felizes por termos concordado assim. Falando na mãe, ela é. Sim, ela é. Sorri amplamente quando Jonrad confirmou meus pensamentos. Por que você não está satisfeito? Eu pensei que você estaria pulando por todo lugar agora. Para dizer a verdade, alguns meses atrás, quando você veio para o clã, eu e sua mãe estávamos prontos para ter outro rebanho de filhos. Mas agora como aconteceu? Você está se acovardando. Bem, eu não colocaria dessa forma, mas... Porra. Suspiro. Estamos acovardados. Era óbvio. Seu primogênito acabou sendo uma criança desastrosa que quase destruiu um clã e causou muitos problemas em Hammerfell, Cyrodiil e Skyrim. Agora que penso nisso dessa maneira, sou realmente uma criança desastrosa. Olha, tudo vai acabar bem. O mundo não aguenta dois de mim na mesma época. Ah, eu acho que você está certo. Jonrad e eu estávamos realmente concordando cada vez mais neste dia. Ok, o que você ainda está fazendo aqui? Perguntei. O que você quer dizer? O que você quer dizer com o que eu quero dizer? Mesmo assim, não estou te entendendo, filho. Não é você que tem uma esposa grávida. Você e eu sabemos como ela pode ficar louca quando tem um desses pensamentos estranhos. Jonrad percebeu o que eu quis dizer. Bem, eu estou voltando primeiro. Jonrad deu um tapinha em seu sabre-cat e avançou o mais rápido que pôde. Droga, esses sabre-cats são muito rápidos. Fiquei para trás, mas não estava sozinho. Virei meu cavalo Flame e Atrunash e esperei que Alina e Ju me alcançassem. João senhoras. O que há com o pai? Perguntou Ju. Ele se lembrou de algo e foi em frente primeiro. Alina cavalgava à minha direita e Ju cavalgava à minha esquerda. Nefertiti estava descansando no cavalo Atrunash de Ju e Alina estava olhando para uma nota. O que é aquilo? Este é o relatório inicial do que um gem poderia fazer nossos prisioneiros cuspir. Entendo. O que isso diz? Veja bem, Ongem usou ou melhor abusou do seu nome com o elfo macho, o que acabou sendo muito útil. O ser se mijou e cuspiu tudo o que sabe. Bom. Aparentemente, o primeiro objetivo é avaliar a ameaça do novo governo de Unterold, somos nós, e obter uma lista de nomes e detalhes sobre as pessoas importantes dentro de Unterold.
Parece que a prisioneira se infiltrou em Winterhold e ganhou os nomes de alguns funcionários sêniores da empresa junto com algumas informações sobre suas personalidades e fraquezas, coisas como seus parentes fora de Winterhold e aqueles com famílias em lugares que os Talmor podem alcançar. Eu vi isso vindo. Eu disse com um sorriso largo. Sério, quão baixo eles podem chegar? Eles iriam tão longe quanto sequestrar os parentes de nosso povo para forçá-los a ficar do lado deles. Julanar parecia chateado com isso. Claro, é como as pessoas são baixas. É por isso que tornei obrigatório o formulário de histórico nos papéis de emprego. Aqueles que serão promovidos a cargos elevados eram principalmente pessoas de Winterhold ou pessoas sem origens em quem confiamos. Entendo, os nativos e os Dúmer. É por isso que você sempre preferiu os elfos negros e os nórdicos. É verdade, tenho uma opinião elevada sobre os elfos negros, pois fui criado por um e também gosto deles. Eles são realmente realistas e humildes, desde que não sejam nobres. Verdadeiro. Julanar esfregou seu peito. Ela é meio Dark Elf, mas sua aparência é muito influenciada por eles. Então em público, ela pode ser considerada uma Dark Elf com alguma ascendência humana. De qualquer forma, isso não é tudo. Em vez de nos separar, eles deveriam assassinar qualquer ameaça que não esteja conectada a nenhuma grande força e descobrir a relação entre a Dari Dragon Company e os clãs de Skirin. Alina continuou. Tão longe. Que sujeira. Disse Ju. Fica melhor. Eles também devem tentar nos enquadrar com qualquer coisa que faça o Império se mover contra nós. Eles queriam enquadrar alguns de nós como cultistas de Talos ou relacionados aos Blades, mas seus planos falharam com o surgimento do Templo de Kine. Seu próximo movimento parecia nos atrair para uma luta e então capturar alguns de nós para provar que somos um perigo para concordar com Ouro Branco. Sujo. Ju ainda estava descontente. Não é impressionante? Eu disse minha opinião. Como você teria feito isso então? Aline perguntou. Bem, se eu sou inimigo de Winterhold, eu atacaria sua economia tentando influenciar os negócios navais e dificultar a operação da empresa fora de Winterhold. Meu próximo passo seria espalhar rumores entre os cidadãos sobre a empresa piorar sua imagem. O terceiro movimento seria espalhar uma epidemia ou qualquer tipo de veneno pela população e então oferecer a cura em troca dos recursos mais importantes em Winterhold. Isso impediria qualquer resistência econômica no porão mais uma vez. É assim que eu enfraqueço a entidade, quebre-a por dentro e destrua sua infraestrutura. Eu disse com um tom orgulhoso. As meninas, no entanto, estavam olhando para mim com rostos pálidos. Vou espalhar a notícia para meus amigos dos outros clãs para nunca te irritar. Disse Alina. Acho que você é a pessoa mais indicada para enfrentar os Talmor afinal. Eles não teriam chance contra você. Disse Ju. Bem, não é minha culpa ter reencarnado de um mundo de merda que trocaria a vida das pessoas por petróleo. A menos que você controle sua ganância, a humanidade é uma causa perdida na minha opinião. Ainda assim, você tem alguma preparação se alguém tão assustador quanto você aparecer do lado do inimigo? Aline perguntou. Claro, para evitar que isso aconteça, reuni muitas informações sobre nossos importantes parceiros comerciais e suas fraquezas para encontrar todas as vantagens sobre eles. A segunda coisa que fiz foi controlar o fluxo de notícias no porão, controlando os rumores e recrutando olhos e ouvidos pela cidade. A última coisa foi contratar muitos curandeiros para o templo de Kine e também atrair um mestre alquimista como o mestre Nurelion para vir a Winterhold. Agora não haverá maneira possível de nos atacar por dentro contanto que mantenhamos nossa segurança o tempo todo. As meninas começaram a pensar sobre o que eu disse e acenaram com a cabeça no final. Bem, continue com o relatório. Eu disse. É assim que eles estavam planejando lidar conosco em geral. Aquela agente da Alta Elfa é aparentemente muito diligente. Ela mostrou muita resistência durante o interrogatório e não disse uma palavra. Além disso, seu trabalho mostrou que ela tem um talento que os Talmor não conseguiram empregar no lugar certo. Uma ameaça a menos para se preocupar. Concordo. A última informação, no entanto, é interessante.
Parece que há algo muito importante que os Talmor suspeitam que encontrariam em Japetes Folie. O que é aquilo? Não faço ideia, o elfo não sabia. Tudo o que pudemos dizer é algo de valor para os elfos que eles perderam para os piratas há 6 anos e eles querem de volta. Isso é tudo? Sim. Se os elfos estivessem atrás de algo assim, seria um grande prazer tirá-lo de suas mãos. Parece que devemos fortalecer a frota e seu poder de fogo o mais rápido possível. Temos 2 meses até o verão e o mar ainda está congelado agora, então é perigoso navegar com muitos navios. Ainda assim, temos que arriscar e ir para aquele lugar. Aquele lugar? Sim, você deve arrumar suas coisas. Estamos indo para Solstheim. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.